Tricolores, eu tenho 5 coisas para falar para você nesse vídeo aqui, 5 notícias importantes sobre o Fluminense. Eu vou falar sobre o acerto do Fluminense com o jogador, uma coisa importante aí para o clube. Também vou falar de alguns esforços da diretoria, que temos notícias, temos matérias sobre, falando, né, dessa questão da redução da dívida do passivo do Fluminense. A gente vai falar também sobre o Mário Bittencourt, que soltou o verbo sobre a questão da Libra, da Liga, né, da Liga de Futebol Forte, a Libra e a posição do Fluminense quanto a isso. A CBF está querendo discutir uma mudança muito importante no seu regulamento. A gente também vai comentar nesse vídeo, também vai trazer, é claro, a parcial mais atualizada do clássico de domingo. Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente, dando essa confiança para a Central. Agradeço você, convido, claro, a voltar sempre e assistir esse vídeo até o final para ficar bastante informado. São 5 notícias que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Peço o seu like, isso ajuda demais o nosso canal a seguir crescendo. Se você puder apertar o botãozinho do joinha aí, vai dar uma ajuda imensa para nós. E convido você a comentar de onde está nos assistindo. Cidade, estado, país, quem sabe, bairro. Comenta aí, a gente gosta muito de saber de onde está, né, onde mora a nossa audiência, beleza? Vamos lá, galera, vamos começar com as notícias aqui, porque o GE trouxe a mais nova parcial de ingressos para o clássico, né? A gente sabe que vai ter Fluminense e Vasco domingo lá no Maracanã, às 6 da tarde, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, e o GE trouxe a mais nova parcial. Na última quarta-feira passou a ter venda pela internet e aí liberou os setores também para a torcida do Vasco da Gama. Mais de 45 mil ingressos comercializados, né? A carga total era de 50 mil, então praticamente casa cheia, falta muito pouco ingresso para essa partida. Então você que quer ir ao jogo, corre, garante o seu para não ficar de fora. Teremos casa cheia para o Fluminense, se Deus quiser, vencer o Vasco mais uma vez, como tem feito sempre nos últimos 4 anos, né? Não perde para o Vasco desde julho, se eu não me engano, de 2019. Os ingressos variam de R$20, que é meia entrada, e ingressos para sócios no setor leste superior, e R$450, que é o valor inteira aí do Maracanã+. Casa cheia para o clássico, vai ter uma festa bonita com certeza. Espero que a torcida do Fluminense faça uma linda festa, supere a torcida do Vasco nesse quesito da beleza e que a gente supere o Vasco dentro de campo e saia com a vitória. Beleza? Vamos lá, eu quero falar aqui sobre a CBF, cara, porque a CBF está querendo discutir perda de pontos em casos de racismo, em casos de preconceitos em geral, mas sobretudo de racismo. O Edinaldo Pereira, né? Edinaldo Pereira é outro. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, já havia, né, no primeiro seminário de combate ao racismo e à violência no futebol, se manifestado a favor dessa ideia de perda de pontos, dessa punição mais grave para torcedores e atletas, né, dentro dos campeonatos da CBF. Vai ter uma votação, né, vai ter uma reunião do Conselho Técnico da CBF, e os representantes do clube vão estar lá para votar o aumento no limite de estrangeiros, né, estão querendo aumentar para 7, mas essa pauta deve aparecer também com o Edinaldo Rodrigues trazendo essa ideia. Hoje, no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, já tem previsão de perda de pontos para o racismo, tá? Para casos do tipo. O artigo 243-G estabelece 2 tipos de punição, e um é para jogadores e treinadores e outro é para torcedores, né? Separadinho ali, mas eu acho que o Edinaldo Rodrigues está querendo fazer uma coisa mais detalhada e mais focada nessa questão para tentar, né, através dessa punição, coibir esse tipo de atitude que é tão triste, né, tão nociva no nosso país. Infelizmente ainda acontece muito. O GE consultou em agosto do ano passado os 40 clubes das séries A e B, mas só o Fluminense mais 5 se mostraram favoráveis e 7 times se mostraram contrários, tá, a essa decisão. É uma questão delicada, porque, obviamente, todos somos contra esse tipo de prática, mas existe a possibilidade, né, de você acabar transferindo essa punição para o coletivo, né? E aí você não pune o CPF. Acho que você pode ter, sim, uma punição para o clube, para o cara ficar com mais medo, vamos botar assim, de fazer isso para não prejudicar o clube dele. Acho que a galera em volta vai também ter uma postura mais vigilante quanto a isso, de coibir também essas atitudes, mas não pode deixar de ter a punição do CPF. O cidadão que comete a infração, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Não é porque ele está dentro de um estádio de futebol que as coisas mudam e aí ele vira parte do Fluminense, do Flamengo, do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. Não, ele ainda é um cidadão e ele tem que ser punido como tal pela infração dele. Então, desde que essas coisas, né, não se anulem,
Acho uma boa ideia do Edinaldo Rodrigues aí. Vamos ver o que acontece. A gente deve ter informações em breve com essa votação, tanto do limite de estrangeiros, quanto dessa questão da punição de perda de pontos para caso de racismo. E se a gente está falando da CBF, já pega esse gancho aqui para falar da Libra, da Liga de Futebol, da Liga Futebol Forte, porque o Mário Bittencourt decidiu soltar o verbo. Tá? A gente fez um vídeo ao longo dessa semana para falar, né, do acordo que a Liga Futebol Forte, que o Fluminense é um dos cabeças, né, um dos líderes, assinou com investidores brasileiros e americanos para essa liga. E o Mário Bittencourt falou sobre isso, porque existem hoje duas ligas, né? Existe a Libra e existe a Liga Futebol Forte. A Libra tem a maior parte dos clubes grandes e na Liga Futebol Forte você tem Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro somente, né? Mas com mais times no total. O número total de times é maior na Liga Futebol Forte, que defende, né, uma divisão mais igualitária dessas cotas. Não é igualitária, mas é mais igualitária do que da Libra, né? Existe essa possibilidade dos clubes assumirem a organização do Campeonato Brasileiro a partir de 2025, só que tem esses dois blocos, como eu estou te falando. O Mário Bittencourt falou sobre isso, soltou o verbo. Falou que quer que os dois lados se unam, acha que é possível, mas que se não acontecer, vai avançar mesmo assim. Eu vou abrir aspas aqui para o Mário Bittencourt, tá? Entrevista dele para o Lance. Estamos trabalhando de portas abertas para a criação da Liga de 40 clubes, dispostos a sentar e conversar de peito aberto sobre pontos objetivos da grande diferença que existe hoje nos modelos apresentados. Nossa única premissa é construir a Liga sob os princípios que levem à competitividade e permitam mobilidade. De qualquer forma, se não for possível a formação da Liga Unificada de imediato, a comercialização dos direitos por dois blocos de clubes será um avanço em relação às negociações individuais que geraram as distorções dos contratos atualmente em vigor. Os clubes da Liga Futebol Forte se manterão unidos sob seus princípios, ainda que não seja possível ter uma liga de 40 clubes. Essa foi a declaração do Mário Bittencourt, né? Vale lembrar também que alguns outros clubes bem importantes do cenário nacional também estão junto com o Fluminense na Liga Futebol Forte, né, como o Atlético Paranaense, o América Mineiro, que chegou a jogar Libertadores, o Coritiba, que é um clube que já foi campeão brasileiro, o Goiás, clube de Série A, Fortaleza, que também andou em Libertadores recentemente. Então, assim, tem uma turminha forte, uma turminha boa aí junto com o Fluminense, e o Fluminense parece, né, junto com a galera da Liga Futebol Forte, que vai se manter firme nisso, não vai ceder e quer fazer uma liga de 40 clubes, mas se o pessoal da Libra não quiser, um abraço para eles, as negociações vão avançar. Eu acho uma postura boa do Fluminense, porque não adianta você fechar com a Libra e ficar numa situação ruim. A gente sempre reclama de cota de TV, enfim, cota de premiação, e a gente tem que fazer por onde, né, para resolver. A Libra vai perpetuar esses modelos ruins, essas coisas ruins que já estavam acontecendo, que não interessam ao Fluminense, não nos favorecem. Então o Fluminense está certo, tá? Ao meu ver, de bater o pé e insistir com a Liga Futebol Forte. Gostei da declaração do Mário Bittencourt, gostei da postura, vamos aguardar as cenas nos próximos capítulos. Fato é, essa novela vai rolar e muito ainda, vai rolar e muito, beleza? E antes da gente partir para as próximas duas notícias, tem duas notícias aqui para trazer, eu quero só botar você rapidinho na cara do gol, porque no link da descrição, lá no comentário fixado, tem a parceria da Central com a Centauro. Tem a nossa parceria lá e você consegue vários produtos do Fluminense, produtos de esportes em geral, com 10% de desconto usando o cupom Central10. É só você clicar no produto que você quer, se ele tiver escrito lá vendido e entregue por Centauro, você bota o cupom Central10 e ganha 10% de desconto. Olha que maravilha, a gente tá botando você na cara do gol, então corre lá e aproveita, beleza? Vamos lá, galera, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da dívida do Fluminense. Né? O Fluminense, a gente sabe que tem dívidas, sofreu muito, né? Agora deu uma diminuída, mas sempre sofreu muito com penhoras, né? Financeiras. E a diretoria do Fluminense, nesse quesito, tem feito um trabalho que tem melhorado, né? Tem dado essa oxigenação ao clube. E a Netflix traz uma reportagem, né, falando justamente sobre isso. Né? O atual vice-presidente do Fluminense é o Matheus Montenegro, que é um cara que trabalhou lá na área jurídica do Fluminense, então essa escolha foi também para criar essa credibilidade para o Fluminense no mercado na hora de negociar, e que o Fluminense tem feito, né, essas negociações dos bastidores para conseguir dar essa oxigenada nas finanças. Né? A Netflu traz essa apuração de que na primeira gestão do Mário Bittencourt, o departamento jurídico do Fluminense conseguiu levantar mais de 70 milhões de reais nesses acordos com a Procuradoria. Né? E isso é muito bom, é um dinheiro que estaria saindo do Fluminense, o Fluminense estaria, enfim, se ferrando nesse quesito, e conseguiram, nessas negociações, economizar esses 70 milhões de reais. Né? A grande parte desse dinheiro foi destinada justamente para pagar os impostos, né, para o Fluminense não ficar criando novas dívidas,
e conseguiu diminuir bastante a dívida trabalhista e civil. Também ressalta aqui a Netflu de que houve a recuperação de quase 3,5 milhões num processo que estava rolando lá na FIFA, que estava congelando uma parte de uma verba, né? O Fluminense, eu já até fiz vídeos sobre isso aqui em alguns momentos, o Fluminense andou tendo um problema na FIFA, por exemplo, pela compra de Orejuela e Sornosa com o Del Valle, isso poderia causar transfer ban no Fluminense, ou seja, não ia poder contratar jogador, pode, em certo grau, até causar perda de pontos. Então, assim, são coisas que o Fluminense precisa estar bem atento a essa parte jurídica, né? Que lida também com o financeiro do Fluminense, tem que estar sempre bem funcionando para tentar dar essa arrumada na casa. Não adianta só contratar bem, revelar jogador, vender bem o jogador, que é uma coisa que o Fluminense não faz, mas tem que também trabalhar nessa questão ali burocrática, jurídica, financeira também, para o Fluminense não criar novas dívidas e não se sufocar. Então, essa notícia eu considero muito boa, assim como a próxima notícia que eu vou falar aqui, né? O Fluminense acertou com o jogador e resolveu suas pendências. O Fluminense conseguiu fazer um novo acordo com o Arouca para encerrar a dívida trabalhista, né? Estava falando disso agora, né? Mais um acordo que o Fluminense consegue chegar. Os advogados dele, né, do Arouca, tinham apresentado à Justiça do Rio de Janeiro um acordo lá no início de fevereiro para encerrar a ação de cobrança que ele tinha contra o Fluminense por diversos direitos não pagos, né? Ali entre 2004 e 2008 foi o período que o jogador atuou no Fluminense. O Fluminense não tinha pagado ainda alguns pedaços, né? Parcelas de outubro, novembro e dezembro de 2002, que estavam num contrato anterior, alegando dificuldades financeiras, mas aí esses valores vão ser diluídos nas próximas parcelas. Essa informação é do Anselmo Góes, lá do O Globo, e disse que o valor total que o Fluminense tem que pagar ao Arouca segue inalterado, que é R$1.700.000, né? Mas consegue esse novo acordo, isso é bom, né? Quando esses acordos vão sendo feitos, isso alivia muito para o Fluminense, porque justamente evita penhoras, evita essas coisas que atrapalham o fluxo de caixa. Eu lembro muito 2013, quando o Fluminense vendeu o Wellington Ney, não viu acordo de dinheiro. Vendeu o jogador, tipo assim, para receber uma grana, para poder pagar as coisas e investir no time. O dinheiro não pingou, porque estava tudo penhorado, já foi direto para os credores do Fluminense. Então é importante, né, que o departamento jurídico consiga fazer esse acordo, como está fazendo agora no caso do Arouca, pagar direitinho as parcelas, não adianta só fazer o acordo e não pagar direitinho as parcelas e quitar essas pendências, resolver essa situação. Uma notícia que eu considero muito boa nesse finalzinho de sexta-feira para você, tricolor. Beleza? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Convido você a deixar um comentário, né, sobre todas elas. Comenta aí, deixa o like e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.